Bem-vindos mais um podcast CDZ. Meu nome é Sérgio, tô aqui com meu amigo Loza. Fala aí, galera, tudo bem? Mais um, é o terceiro capítulo. Isso daqui tá ficando frequente, né? Então agora a gente tá falando sobre cavaleiros músicos. A gente citou no episódio passado sobre o Camus lutando contra cavaleiros músicos, contra o Orfeu, contra o Sorento de Cirene. Esses cavaleiros têm alguma coisa diferente, né? O Loza, o que você tem a dizer sobre isso? Sim, os cavaleiros músicos eles são muito diferentes e eu vejo muitas vezes as pessoas, os fãs, comparando assim qual é mais forte e depende muito de qual critério você adota. Eles têm propriedades, características muito diferentes, né? E aí a gente pode debater sobre vários, né? O que você acha, Sérgio? Você quer falar agora sobre algum específico? Então, ó, pra você ver, tem várias propriedades. Quem diria que Cavaleiros Zodíacos poderia ser tão complexo, né? Mas vamos começar aqui. Cara, eu acho que a gente pode começar pelos de Atena, né? Os Cavaleiros de Atena, a gente sempre tem que começar por eles, né? O desenho é sobre eles. O Cavaleiro que a gente lembra de bate-pronto de Cavaleiro Músico que Atena dispõe é Sorento de Sirene. Sorento de Sirene, olha só, eu falando besteira. É o Orfeu de Lira. Orfeu de Lira que tem uma determinada cunha, eu lembro disso, aí no desenho eles falam alguma coisa sobre isso. Ele tem uma cunha aí interessante relacionada aos Cavaleiros de Ouro. Fala um pouco sobre isso, Di. Pois é, ele tem a alcunha de ser mais poderoso, né? O Cavaleiro de Prata que é mais poderoso que os Cavaleiros de Ouro. Mas e aí, gente? Será que o Orfeu de Lira é mais poderoso que os Cavaleiros de Ouro? Bom, então vamos lá. O Orfeu ele demonstrou alguns ataques e técnicas bem interessantes. Ele tem, por exemplo, o acorde noturno, que é um ataque que transcende para o físico, né? Pelo menos no mangá, os cavaleiros voam depois de receber esse ataque e parece ser bastante poderoso. E ele tem também a Serenata da Viagem da Morte. A Serenata da Viagem da Morte foi a técnica que colocou Minos, Ayakos e Pandora para dormir. Então você vê que ele tem propriedades muito específicas e que se ele aparecer sorrateiramente, ele pode colocar um monte de gente para dormir e matar todo mundo. Então você vê que é diferente, não é que ele tem uma capacidade de destruição física muito grande, uma resistência muito grande. É quase como se eles fossem psíquicos, esses cavaleiros músicos. Inclusive, eu acho que o plano dele era esse, né? Ele ia matar a Hades botando todo mundo pra dormir. Só que o Radamantes pegou a malícia da parada ali na hora e se preparou, não sei como, mas se preparou e não dormiu. Mas interessante, então você tá dizendo que não necessariamente ele é mais forte que o Cavaleiro de Ouro. Talvez ele tenha derrotado alguém antes, ou tenha conseguido essa cunha porque ele usou de malandragem. A palavra malandragem, eu acho que cabe, né? Você toca o negócio, o cara não sabe o que você tá querendo, aí você dorme e você perdeu. E aí é malandragem. Vamos lá, não é a luta justa, né? Então, aí que tá. O Orfeu, ele tem suas qualidades. E se ele chegar sorrateiramente na malandragem, como você disse, ele tem grande chance de vencer qualquer um, inclusive um Cavaleiro de Ouro, né? Qualquer um que eu digo, exclui os deuses, por favor, tá? Então, sim, ele pode muito bem vencer. Ele tem habilidades que, principalmente se o Cavaleiro de Ouro não conhecer as habilidades do Orfeu. No caso ali, você vê que o Orfeu ele colocou 2 juízes, que são níveis de Cavaleiro de Ouro, para dormir. Ele poderia ter matado eles, só que o foco dele era Hades, né? E para piorar a situação dele, o Radamante fez alguma coisa para não ouvir música. Ele não ouviu, cobriu os ouvidos. E aí a gente entra num ponto muito interessante, Sérgio. O Orfeu pode sim vencer Cavaleiros de Ouro, assim como eu acredito que ele possa ser derrotado também por Cavaleiros de Ouro variando de caso a caso, mas a música do Sorento, ela não precisa ser ouvida. Ela entra diretamente no cérebro, o que coloca o Sorento um patamar acima do Orfeu. É mesmo, né, cara? Porque no desenho não tem esse lance. Mas eu lembro quando eu li o mangá, o Sorento roda o Aldebaran. Ele roda o Aldebaran, e você tá certo, ele roda o Aldebaran. E eu lembro dele ter furado os ouvidos, teve um lance desse. Me explica isso direito, então ele não precisa ouvir, simplesmente ele toca e acabou? E mesmo se você não ouvir, você se ferra? Essa é uma característica muito específica do Sorento. A música do Sorento, segundo ele,
vai direto para o cérebro ou para o espírito. Quando Shun luta contra Sorento, ele diz que ele sente uma dor diretamente no cérebro. Então, o Sorento, ele não precisa que você ouça a música dele. Na verdade, você vai ouvir de qualquer jeito. E tem propriedades interessantes que vai para um lado até espiritual. É como se o Sorento fosse uma espécie de psíquico / espiritual. Por quê? Porque o Sorento afirma que pessoas más ouvem a música dele como sendo uma música sombria, uma música tenebrosa, e pessoas boas ouvem uma bela melodia, claro, para morrer, mas ouvem uma bela melodia. Então o Sorento é praticamente um psíquico / espiritual, entende? No caso, se fosse o Sorento no lugar de Orfeu, Radamantes teria ouvido a música do mesmo jeito. E então o Sorento é mais forte que o Orfeu. Rapaz, e o Orfeu é mais forte que os Cavaleiros de Ouro. Então o Sorento é mais forte que os Cavaleiros de Ouro. É isso que você tá me dizendo? Porque é a comparação básica, né? Se X é maior que Y e Y é maior que Z, então X é maior que Z. Aí é que tá, no universo de Cavaleiros, especificamente entre Cavaleiros de Atena, tem muito aquela história, tá, Sérgio, de você conhece o ataque, o golpe que você viu, não funciona 2 vezes, e no mangá isso é muito seguido à risca. Então, na verdade, depende muito do Cavaleiro de Ouro conhecer os ataques do Orfeu, e principalmente do Sorento, que como eu expliquei, é mais perigoso que o Orfeu, do que qualquer outra coisa, do que ser mais forte por si só, né? No caso, um Cavaleiro de Ouro desatento, ele poderia facilmente perder não só para o Sorento, como o Aldebaran perdeu, levou uma coça do Sorento, como ele poderia perder para o Orfeu também, entende? É por isso que eu digo que eles são cavaleiros perigosíssimos, perigosíssimos. E aí tem aquela teoria dos fãs, que não é comprovado, de que o Sorento só sobreviveu à tempestade nebulosa do Shun porque ele tinha dado um debuff no Shun para que seu ataque, para que seu poder fosse reduzido. Como a tempestade nebulosa é muito mais violenta que o grande chifre do Aldebaran, o Sorento foi derrotado, as suas escamas ficaram, né, danificadas, mas ele ainda assim sobreviveu. E aí, isso é uma questão interpretativa e os fãs variam muito a afirmação, se realmente o Shun recebeu esse debuff ou não. Mas esses cavaleiros músicos, eles têm essa característica, tanto o Orfeu quanto o Sorento, de dar um debuff, colocar para dormir. Isso é uma vantagem extraordinária em relação aos seus oponentes. Faz sentido essa questão do debuff. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, o Shun devia estar mais fraco, por isso que ele não matou com Tempestade Nebulosa. Realmente, e só dele ter conseguido derrotar mesmo mais fraco, né? Já prova que o Shun estava bem forte naquele momento. Mas o Shun, ele mesmo, ele quase morreu para um cavaleiro músico. De um cara que não tem no anime, no mangá, mas tem no anime. Que sobrevive ao Tempestade Nebulosa, inclusive, também. Se tornando, como eu vi em um outro canal, né? E a gente tem que dar sempre a menção aonde a gente viu as coisas, o Homem-Pipa. Isso não veio de mim, isso veio de outro canal, Loz. Então, fala, por favor, sobre o Homem-Pipa. Cara, eu fico até envergonhado de falar sobre esse assunto, porque, assim, a saga de Asgard é uma saga que eu gosto bastante, mas eu admito as suas falhas. E, assim, essa do Homem-Pipa ficou pra história, porque, assim, o Tempestade Nebulosa é um ataque poderoso que destrói o cara. Imagina que você está dentro de um furacão. Não é porque você está rodando que você morre, é porque você se destrói todo por dentro. E sei lá, o Mimi de Benetton, e diga-se de passagem, eu adoro a música dele, tá? Ele se segurou com as cordas da harpa, da lira, né? Que é tipo uma lira também, em algum lugar, que agora eu não lembro qual é. Pedra, né? E ficou voando, assim, a sobrevivência dele foi essa. A Toei Animation entendeu que o Tempestade Nebulosa, ele mata jogando alguém na parede ou no chão e violentamente é isso. E assim, é complicado nós avaliarmos esse músico aí criado aí pela Toei Animation. Eu não tenho muitos parâmetros para comparar ele, até porque a gente não acha informação sobre ele no mangá, porque não tem, e nem na Taizen, porque a Taizen é referente ao mangá, né? Então não consigo levar
muito a sério em análise. Agora, em termos de estilo e a história dele, eu acho ele muito top, acho ele incrível. Eu não acho, não. Inclusive, ele é uma cópia descarada daquele filme da Ares, do Orfeu que não é Orfeu, aquele Orfeu fake que luta contra. Eu acho que até o próprio Shun, se não me engano. Ele é igualzinho, inclusive, só troca a cor de azul pra vermelho. É igualzinho. Mas, enfim, ele é muito ruim, gente. Desculpa, eu não consigo gostar. A gente ainda vai ter um podcast sobre a saga de Asgard, e nesse aí vai ter chuva de hate, porque eu detesto essa saga. Mas. Vamos voltar para os Cavaleiros Oficiais, porque tem um cara que quase rodou Orfeu. Quase rodou Orfeu. Esse cara é sinistro, que é o Faraó. O Faraó quase rodou Orfeu. O que você pode falar do Faraó, Diego? O Faraó também tem técnicas muito específicas. Tem a técnica dele, né, da maldição do Faraó, que é difícil de você entender, né? Que os músicos, eles trabalham muito com ilusão. Na minha interpretação, aquela técnica que o Faraó usa para tirar o coração da pessoa é uma ilusão que ele cria. Tanto que, quando Seiya e Shun aparecem para o Faraó pela primeira vez, ele faz isso no Seiya, e o Orfeu começa a tocar a harpa e tirar a ilusão. E aí o Seiya vê que o coração dele não saiu do peito dele. Eu acredito que o Faraó sempre cria essa ilusão, comparando o coração do cavaleiro com a pluma de Mat, ou Mat, não sei a pronúncia do deus egípcio. Mas ele sempre vai fazer o coração ser mais pesado para poder punir o seu oponente. E o Orfeu também é um mestre das ilusões. Ele também se utilizou de ilusões em alguns momentos, né? Então, na verdade, isso já é um outro tema que talvez possa ser um tema para outro vídeo, Sérgio. As ilusões que os cavaleiros podem proporcionar, né? A gente vê que cavaleiros de bronze e prata fazem isso também. Eu considero o Faraó, abaixo do Orfeu, afinal, ele perdeu para o Orfeu, mas por ser músico, ele tem características muito específicas e eu não descarto a possibilidade dele poder até mesmo vencer um dos 3 juízes, se ele der mole ou não conhecer as habilidades do Faraó. Inclusive, ele quase matou o Orfeu porque ele tirou a corda Sol, né? Que era a corda mais poderosa do Orfeu. O Orfeu segurou com a boca para poder derrotar ele. É bem interessante isso. Bom, tem outros 2 músicos que a gente não sei se pode considerar músicos, mas que eles aparecem tocando uma harpa, eles aparecem, que são os deuses gêmeos, o Thanatos e o Hypnos. Os 2 aparecem tocando uma harpa. No caso, o Thanatos, antes do Seiya chegar, e o Hypnos tá tocando lá não sei se é uma harpa ou uma lira, sei lá, eu não sei a diferença dos 2 turnos. Mas ele tá tocando lá com as ninfazinhas, enquanto ele vai lá ver o que tumulto tá acontecendo quando os Cavaleiros de Bronze chegam lá. O que você pode falar dos deuses aí? Tá, antes de eu falar dos deuses, eu esqueci de falar sobre o Orfeu do filme, que também é um assunto vergonhoso de se falar. Cara, eu vou ser sincero, o Mimi foi praticamente um revival daquele Orfeu, né? E, assim, se você prestar atenção na animação do filme e da saga de Asgard, a música é a mesma. Então, eu cresci achando que a música do Orfeu era a mesma do Mimi. Eu pensei, caraca, um músico plagiou o outro aí. Eu não sei quem é que vai processar quem. Mas ok. Agora, falando... Esse Orfeu também é sem comentários, tá, gente? Eu gosto do estilo dele e tal, de músico, da armadura dele. Mas é óbvio que eu prefiro 1000 vezes o Orfeu verdadeiro da saga de Asgard. Agora, deixando de lado esse Orfeu e esse Mimi, que é sem comentários... Vamos falar sobre os deuses gêmeos. Mas o que acontece, Sérgio? Os deuses gêmeos, eles não... É que nem a Pandora, ela também é musicista, né? Até a Saori aparece tocando piano, pelo menos na Toei Animation, né? Então, assim, os deuses gêmeos, eles não se utilizaram de nenhum instrumento musical em combate. Então, eu não tenho muito como avaliar isso, se realmente eles conseguem fazer. Provavelmente até conseguem, porque são deuses. Mas a gente não viu nada, né? O mais próximo disso que a gente viu foi a Pandora, com a sua harpa, conseguindo controlar e ferir Radamante de certa forma, né? E, bom, se ela conseguiu fazer isso com o juiz do mundo dos mortos, isso é mais um ponto para o Faraó, né? A gente não sabe o que o Faraó poderia fazer. Afinal de contas, eu imagino que o Faraó seja mais músico do que a Pandora, entendeu? Então, esse caso da Pandora é só mais um exemplo
do perigo, né, de um cavaleiro músico, né, de um modo geral, assim, fosse generalizando como cavaleiro, tá? E uma coisa também que a gente pode falar, se você quiser, seria de comparações do Orfeu com o Cavaleiro de Ouro, principalmente com Camus, né, Sérgio, se você preferir. Ah, ele roubou minha pauta, porque realmente eu falei no episódio passado sobre o Camus ser adversário de um cavaleiro músico. O que ele podia fazer? Frio versus cordas musicais, versus musicistas. Quem que você acha que vai levar melhor nisso? Você acha que o Camus derrotaria o Miro, o Mime? O Mime chega a ser ridículo tocar no Mime, mas tudo bem. Ele derrotaria o Orfeu, ele derrotaria o Sorento. Você acha o que ele poderia fazer contra esses cavaleiros? E será que o frio nesse caso ajudaria? Bom, como eu disse, apesar de gostar da história do Mime, eu vou me poupar de falar sobre ele e sobre o Orfeu do filme, porque, como eu disse, não faz sentido e a gente não tem informações sobre ele, assim, oficiais, né? Agora, sobre o Orfeu mesmo, né, da saga de Hades, pois é, aí que tá. Não só sobre o Orfeu, mas talvez até sobre o Sorento, o Camus tem bastante vantagem, porque não é dito que uma armadura de prata ou uma escama, ou mesmo uma sápore do faraó, seja resistente ao frio, como é o caso de uma armadura de ouro, e eles são muito dependentes de seus instrumentos musicais, que podem ser congelados pelo Cavaleiro de Aquário. Sendo assim, o que esses músicos poderiam fazer sem seus instrumentos? Será que eles têm alguma espécie de tempestade nebulosa? Bom, isso nunca foi provado. Então, a princípio, o Camus é o maior counter dos cavaleiros músicos. Interessante. Na verdade, provavelmente não tem, né? Porque a gente vale ressaltar, como eu disse anteriormente, que o Orfeu quase morreu porque ele perdeu a corda dele, a corda sol, ou seja, se ele tivesse outro poder, ele largava a lira do lado e, sei lá, lançava com as mãos, né? Então provavelmente ele não tem esse tipo de poder. E o Sorento de Selene, creio eu também não, porque o Shun, quando fez ele não conseguir mais soprar para poder continuar a corda final e matar o Shun, quando ele estava dentro da corrente nebulosa, ele também, a única opção dele foi tentar mesmo assim. Ele não pensou, não, então vou usar meu golpe secreto aqui que eu vou tirar. Não. Kurumada gosta de fazer isso. Isso também é um tema que a gente vai fazer um dia. Golpes que as pessoas tiram do nada e que sempre tiveram, mas na verdade nunca usaram e nunca mais usaram na vida. Ele gosta de fazer isso. Mas a gente vai falar disso agora não. Então eu acho que não. Acho que os músicos não tinham esse recurso realmente. Se o Camus congelasse uma armadura não, um instrumento, eu acho que acabou a luta, né? Não tinha muito o que eles poderiam fazer depois disso. É exatamente o que eu acho. O Camus realmente ele tem uma vantagem total sobre cavaleiros músicos, mas, novamente, é aquilo que eu falo, acaba ficando uma coisa meio que Pokémon. Um pode vencer o outro, mas perder para o outro que vence do primeiro, entendeu? A vence B, mas B vence C, mas C vai ganhar. Ah, entendi. Entendeu? Porque pode ser que o Camus vença o Orfeu pode ser que ele vença um Saga. Entendeu? Pode ser que ele vença, talvez até com mais propriedade, eu diria, ainda mais o Sorento, pode ser que ele vença um Aioros ou um Aioria, que não demonstraram nenhuma habilidade psíquica super elaborada, super relevante. Entendeu? Então, fica na dúvida aí. O Sorento, entre os Marinas, eu considero que ele tem potencial para vencer. Ele ia lutar contra o Canon, só que o Ikki não quis. E, cara, eu considero que não dá pra saber o que ia acontecer entre Sorento e Canon. É totalmente, assim, imprevisível. Realmente, eu acho que não dá pra poder saber o que aconteceu. Ou ele seria pulverizado pela explosão galáctica, ou ele iria pra outra dimensão ou pro Triângulo de Ouro. Realmente, tinha muitas opções ali. Ele podia... Mas isso também é um tema para um outro podcast. Sérgio, nessas horas, você tem que anotar que você sempre vem com vários temas. Anota aí, porque isso daí vai dar muito vídeo ainda. Mas eu tô vendo que você tende mais pro Canon. E eu tenho que admitir que eu sou um fã dos Cavaleiros Músicos, assim como dos Cavaleiros de Gelo. E psíquicos, né, como o Mu e Xion. Então, você tá vendo que você falou sobre cavaleiros elementais em outro vídeo e, pô, dá pra gente desenvolver várias categorias de cavaleiros, né? Músicos, psíquicos, mais físicos, enfim. Mas, então, é isso aí, então, galera. Obrigado aí
pela audiência e um abraço aqui ao Loza. Vamos discutir ainda sobre mais vídeos e comentem aí embaixo o que vocês acham. Vocês acham que os Cavaleiros Músicos realmente têm certas vantagens? Em muitos casos, realmente acham que o Camus tem vantagem sobre os Cavaleiros Músicos? Que ele venceria? E Sorento e Canon de Dragão Marinho, será que merece um vídeo só sobre esses dois? Das possibilidades que eles têm de luta um contra o outro? Deixem nos comentários, galera, o que vocês acham. Valeu? Aqui é o Loza, passando aqui pro Sérgio. Valeu, galera. Valeu, galera. Muito obrigado aí pelo apoio. A gente viu que o primeiro vídeo deu mais de 1000 views, que vocês se inscreveram. Tem pessoas se inscrevendo no canal. Continuem se inscrevendo, dando like, fazendo todo aquele negocinho que todo youtuber pede pra vocês fazerem. Por favor, continuem fazendo, porque vocês não sabem o quanto isso ajuda a gente nesse início de projeto. Muito obrigado, vamos continuar melhorando sempre. E sugestões, comentários, hateiem, podem hatear, pode hatear, a gente gosta. Valeu, gente, um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.